Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui dar-nos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo, aqui de Presidente Vitar, se você é o nosso convidado a estar conosco em nossa sede, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, todos os domingos às 8h30 da manhã, que tem como pastor presidente o nosso pastor Edivanir Alves da Cruz. E na congregação onde estamos, que é no bairro da Vila Esperança, todos os domingos também, às 8h30 da manhã, e após o café da manhã, a você, meu amigo, em Cristo, criança, jovem, adolescente, todos podemos estar juntos aprendendo a palavra do Senhor. Isso aqui é um aperitivo, é apenas um preparo para essa aula. A igreja precisa estar reunida em comunhão, em comunidade, para ter o aprendizado, porque ninguém cresce sozinho, ninguém cresce isolado. E não existe igreja isolada, nós somos membros desse corpo. Então o corpo só existe porque os membros estão interligados, estão juntos, e aí Deus vai dando crescimento à igreja do Senhor. E graças a Deus eu quero agradecer vocês que ficou comigo aqui até o final dessa lição 13, e aí nós vamos continuar semeando a semente do Evangelho. Eu peço que você que não compartilhou, compartilhe queridos, com seus amigos, com suas amigas, nas redes sociais, no grupo. Compartilhe aquilo que é bom, vamos compartilhar. Se foi bom para você, também vai ser bom para outra pessoa. Nós estamos com 300 e poucos inscritos. Tendo 1.000 inscritos, nós podemos fazer uma live ao vivo juntos aqui, você me acompanhando, poder fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas e os seus questionamentos. Então, para isso, eu preciso que você se inscreva aí no sininho, né? Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe em nossas redes sociais. E nós tivemos a lição passada, que foi a lição de número 12, que falou sobre sendo a igreja do Deus vivo. A igreja precisa ser a sustentação dessa verdade, como coluna e firmeza da verdade. Nós precisamos sustentar essa verdade. Então, aprendemos que a igreja não pode viver de engano. Nós tivemos um exemplo na igreja primitiva de um casal que tentou usar de engano, achando que estava enganando os apóstolos, achou que estava enganando a igreja, e por fim também achou que estava enganando Deus. Caiu ele morto ali, fulminado, e também depois, pouco tempo, a sua esposa também, e foram ali sepultados, levados pelos jovens ali. Por quê? Porque usou de engano, mentiu. Pedro diz que mentiu ao Espírito Santo. Eles não eram obrigados a contribuir, mas contribuíram com mentira. Então, foram mortos ali, fulminados ali, perto dos apóstolos, diante de Pedro. Então, o que precisamos aprender? Que precisamos ser a igreja do Deus vivo, né? E hoje nós estamos com a lição de número 13, que vai nos falar sobre o mundo de Deus no mundo dos homens. Nós vamos aqui trazer um hiato, nós vamos aqui trazer um paradoxo sobre dois reinos, que é o mundo de Deus, ou o comentarista vai dizer na lição também, que é o reino de Deus. Na verdade aqui nós vamos ver que é o reino de Deus também no mundo dos homens, ou seja, é o reino de Deus no mundo dos homens. Queridos, quando você vai entender sobre reino, você vai perceber que todo reino existe os seus súditos, existe as suas leis e existe a sua forma, a maneira como é regido aquele reino. E os súditos, na verdade, precisa se submeter a este reino. Em uma linguagem mais popular, trazendo para os nossos dias, eles precisam vestir a camisa. Quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 1, 28, Deus colocou ali Adão, criou Adão ali, disse que ele iria governar. Crescei, multiplicai, enchei a terra
dominai-a e sujeitai-a. A dominação quer dizer é um governo. E ali foi dada uma ordem para Adão. Adão ali foi um governante ali do Jardim do Éden. Veja que Deus plantou ali um Jardim do Éden, colocou ele para regar a terra ali, cuidar dela ali, ser o cultivador, o protetor ali. Ele deveria dar continuidade ali, trabalhando para manter aquele reino, aquele paraíso. Mas o homem pecou, a mulher pecou, Adão pecou e todos nós pecamos nele. Perdeu aquilo ali. E quando nós vamos também para o Salmo 24, diz que do Senhor é a terra, a plenitude, o mundo e todos que nele habitam. O mundo aqui, poderíamos falar sobre o mundo cósmico a qual estamos vivendo. E Deus está onde? Deus está no céu. Mas nós somos os súditos desse reino de Deus. Assim como no reino terreno tinha os seus súditos, no reino espiritual, não no reino político, mas no reino espiritual, existem os seus súditos que precisam cumprir os seus papéis, cumprir os seus requisitos, vestir a camisa desse reino. Vestir essa camisa. Que é os valores que nós vamos ver no decorrer dessa lição. Então, queridos, nós vamos entender aqui sobre esse mundo de Deus, ou o reino de Deus, no mundo dos homens, e como que isso, ele funciona. Quando nós vamos para o nosso tópico 1, antes nós vamos ver a nossa introdução, nós vamos ver que vai dizer assim, Lucas 17, 21, vai trazer aqui essa informação na nossa introdução, vai dizer assim, esse reino é espiritual, o reino de Deus está entre vós. Algumas Bíblias traduzem como o reino de Deus está dentro de vós. Hoje nós podemos entender que esse reino de Deus, ele está dentro de nós, por causa do quê? Por causa do Espírito Santo. Porque Jesus, ele responde ali em Lucas 17, 21, que o reino de Deus não vem com aparência exterior, eio aqui ou eio ali, mas o reino de Deus está entre vós, ou dentre vós, e algumas Bíblias traduzem como dentro de vós. Haja visto que os discípulos ainda não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Então, quando Jesus fala desse reino, ele está falando, aplicando para ele que está ali. Esse reino de Deus. Então, quando nós vamos entender aqui o nosso tópico 1, nós vamos entender aqui o reino de Deus no mundo. Como que se deu o reino de Deus no mundo? Ou o reino de Deus na terra? Jesus respondendo uma pergunta, lá em João 18, 36, ele diz, respondendo ali a autoridade, a Pilatos, diz, mas agora o meu reino não é daqui. Veja que ele disse, agora o meu reino não é daqui. Então o reino de Deus tem um aspecto passado, que se refere à nação de Israel, um aspecto presente com a igreja, e um aspecto futuro, que é no reino milenar de Cristo, a qual é o reino teocrático, o governo de Cristo, juntamente com o seu sul desse reino, que é a sua igreja e a todos os povos e as nações de Israel. Então, o reino de Deus, como diz John Stott, ele diz que o reino de Deus é desde já e ainda não. Nós podemos pegar uma porção desse reino, nós podemos experimentar esse reino dentro de nós, em nosso tempo. Em nosso tempo. Nós vemos que o reino de Deus foi pregado por João Batista. Jesus, ele vem pregando esse reino de Deus. Ou Mateus também fala reino dos céus, porque os judeus eles têm dificuldade em falar, em escrever o nome de Deus. Então fala o reino dos céus, ou seja,
não significa que não é de Deus, que não vai ser implantado na terra. O reino do céu, nós vemos que está na terra, mas está com a igreja pregando essa mensagem desse reino. Mas Jesus pregou a mensagem do reino e agora ele vem pregando o evangelho da graça. Esse evangelho da graça, que o evangelho é um só, o evangelho da graça dentro da nossa dispensação. Os judeus rejeitou a Cristo e abriu espaço para os gentios, a igreja do Senhor. E também o reino tem um aspecto futuro, desde já, e também o ainda não, que nós sabemos que há uma promessa desse reino no período milenar de Cristo. Então, quando falamos sobre esse reino de Deus no mundo, o comentarista traz aqui, começa falando sobre a encarnação de Cristo. Quando Jesus falou, o reino de Deus está entre vós, é sobre esse reino que ele está falando. É sobre esses valores do reino que nós vamos dizer aqui, que ele está falando. É sobre Cristo que está ali entre eles. Porque nós vamos ver que esse reino de Deus no mundo começa com a encarnação de Cristo. Lá no livro de Isaías, ele é chamado de o Emanuel. O Emanuel significa o quê? Deus conosco. Alguns traduzem também como Emmanuel, quer dizer dentro. El é Deus. Alguns traduzem também como Deus dentro do barro ou dentro de nós. Deus está dentro de nós através do quê? Da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então é muito mais do que ele está conosco. Se nós pegarmos uma profundidade, nós vamos perceber que é Deus dentro de nós, através do Espírito Santo. E aí nós vamos perceber, queridos, que Jesus ele se fez carne e habitou entre nós, habitou entre os homens. E aí nós vemos que é o reino de Deus entre os homens através da pessoa de Cristo, manifestado na pessoa de Cristo através da sua encarnação. E eu disse aí, na nossa capa, no nosso perfil do nosso tema, por que que Deus não escolheu os anjos? E eu vou mostrar para você, na Bíblia Sagrada, que nós vamos estar lendo aqui, por que que Deus ele não escolheu os anjos. Primeiro que a Bíblia diz que Jesus é o unigênito. Unigênito significa a espécie, o único da mesma característica, gerada por Deus. Unigênito significa o único da mesma característica. Então Jesus é o unigênito. Ele morre como unigênito, só que quando ele ressuscita como primogênito, quer dizer, o primeiro entre os irmãos. Então nós somos irmãos de Jesus. Então ele só morreu como unigênito, mas ele ressuscitou como primogênito, como diz Romanos capítulo 8, 29. Por que que Deus não escolheu os anjos? Vamos mostrar aqui na Bíblia para que você entenda. Hebreus capítulo 2, versículo 16 diz assim: porque na verdade, mas vamos ver a partir do versículo 14. Diz assim: e visto como filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, o diabo. Versículo 15: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Olha só o verso 16: porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Existem aqui duas mulheres na Bíblia que são privilegiadas. Uma é Sara, que trouxe a descendência de Jesus, e a outra é Maria, que carregou Jesus no seu ventre, agora ele foi gerado pelo Espírito Santo. E veja que ele tomou aqui a descendência de Abraão. Os anjos, eles não têm a mesma característica de Deus. Eles não têm imagem e semelhança de Deus. Ainda que haja visto que imagem e semelhança é a questão da moral, do caráter de Deus.
Mas os anjos, se você estudar na Bíblia, vocês vão ver que eles têm característica diferente. Se você estudar sobre os serafins, se você estudar sobre os querubins, os anjos têm característica diferente. Então Deus tomou o quê? A descendência de Abraão, porque nos convinha que em tudo foi semelhante aos irmãos, ou seja, por causa da semelhança. Para ser misericordioso, os anjos têm espírito. Aí você entende que os anjos não têm misericórdia. Se Deus mandar um anjo lá do céu e vir à terra, sem conversa, ele destrói, ele faz um regaço, porque um anjo matou 185 mil soldados de Senaqueribe. E fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, veja que ele é de Deus, para expiar os nossos pecados. E veja, Deus não chama anjo, porque ele queria usar Cristo através da descendência de Abraão. Ele tinha que morrer, e sabemos que os anjos não morrem. Eles foram criados de uma única vez e não morrem. E ele tinha que morrer, sofrer a dor lá na cruz do Calvário. Ele tinha que ter um sentimento, ele tinha que ter a misericórdia como um ser humano. Anjos não têm forma humana. Anjos não têm corpo. Ainda que se for estudar, eles se materializam também, olhando ali em Jacó. Mas eles não têm corpo humano. E os irmãos, eles se parecem. E nós somos o quê? Nós somos irmãos de Jesus. Nós somos considerados como irmãos de Jesus. Então você entendeu que o porquê que Deus não chamou os anjos, mas ele chama ali a descendente de Abraão para que Cristo viesse. Porque ele tinha que se compadecer, ele tinha que ser o nosso mediador, ele tinha que ter misericórdia, ele tinha que ter um sentimento de amor, ele tinha que ter uma forma humana, semelhança, para trazer a redenção para nossas vidas. E isso veio o quê? Através do quê? Da sua encarnação. Veja que há um contraste entre o reino de Deus e o reino desse mundo. Então, o reino desse mundo, a sua ágide, né, como diz aqui no nosso tituário, desse mundo, eu escrevi de acordo com os valores desse mundo. Mas o reino de Deus também tem os seus valores. E existe aqui o item 2, a mensagem desse reino. Qual é a mensagem desse reino? Uma mensagem de arrependimento. Foi pregada por João Batista, foi pregada por Jesus. A palavra arrependei-vos é metanoia. Ou metanós quer dizer mudança de mente. Arrepender-se significa mudar a rota, a direção. É muito mais do que isso. É mudança de comportamento, é mudança de atitude. É o mesmo que você vai em uma direção e você vira e volta para outra direção. Ou seja, arrepender-se aqui, arrepender-se dos seus pecados, dantes cometidos, arrepender-se, voltar-se para Deus. Essa é a mensagem do reino, que foi pregada por João Batista e que foi pregada por Jesus e que precisa ser pregada agora pela igreja. Já vista pregada pelos apóstolos, e continua a igreja pregando essa mensagem do reino. E aí existem os valores desse reino, item 3. Quais são os valores desse reino que chama a sua ética, que é o seu comportamento, que é a sua moral, que é o seu caráter? Os costumes, aquilo que rege aquele reino, que é a sua ética. Um coração sincero, alguém que tem um coração aberto para Deus. Os valores desse reino é um casamento indissolúvel, é alguém que não tem moralidade sexual, é alguém que vive uma vida de retidão no seu falar, no seu viver, no seu pensar. Alguém que faz a diferença. Não julgar os outros. Buscar uma vida de perfeição no sentido de ir aperfeiçoando. Diz lá em Lucas 13 que Deus deu 3 medidas ali de fermento, 3 medidas de fermento. Foi dada essas 3 medidas para Israel. A igreja, né?
e vai ser ainda no milênio distribuída essa porção. A Bíblia diz que o reino de Deus é comparado com uma pérola preciosa. A pessoa se vende algo, abre mão de algo para obter aquele reino. O reino, esse reino, o valor desse reino é você se esforçar para ter ele. É o que diz na Bíblia, tomada pela força, se esforçar, empodera esforço para esse reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja que fala do céu, não significa estar no céu. Então eles podem experimentar isso na terra já. Um ápice desse reino. Eles podem experimentar na terra, vivenciar na terra. Quando nós vamos também para Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ainda que vemos um país em injustiça, um mundo em injustiça, mas justiça ali fala da justiça de Deus. Então ali está falando do reino de Deus, que não é comida nem bebida. Quantas pessoas entram e saem na bebedeira, na glutonaria? Pessoas que só pensam em comida, só pensam no hoje, só pensam no agora. Não pensam no futuro, que é hoje viver uma vida com Deus, para ter um futuro glorioso e desfrutar hoje das benéficas desse reino, dos benefícios desse reino. Justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Somente alguém que tem o Espírito Santo pode ter essa justiça. Paz que o mundo não pode dar, paz que o mundo não pode oferecer. Porque somos justificados, como diz Romanos 5, sendo, pois, justificado, temos paz com Deus. É pela fé. O homem sem Deus, ou a mulher sem Deus, ele não tem paz. Alegria no Espírito Santo. Então, esse reino tem aspecto no passado, né? A nação de Israel, no presente a igreja, no futuro Cristo, governando de maneira teocrática. Quando nós falamos sobre esse reino, o reino de Deus não é aquilo que eu falo, mas aquilo que eu faço. Lá em Mateus capítulo 7, 21, 23 diz: nem todo aquele que me diz, Jesus dizendo, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que aqui faz a vontade. Então o reino não é o que eu falo, mas é o que eu faço. Porque muitos falam, mas não faz. Não é o que eu falo, é o que eu vivo. E esses são os valores desse reino. Os valores desse reino falam do meu comportamento, da minha vida de retidão, não revidar ofensas, esmola, oração, jejum, um coração sincero. Veja que a Bíblia vai falar essa profecia do Emanuel em Isaías 7, que ali vai falar de um sinal. Lá em Mateus 16, o Senhor vai falar de um sinal. Só que ele vai falar depois também do sinal do profeta Jonas, que é a obra de Cristo do Calvário. Porque os fariseus tentam ele ali em Marcos 8 também para pedir um sinal. E o maior sinal que Deus deu foi a obra de Cristo, a sua encarnação e a sua morte lá na cruz do Calvário. Por isso que ele fala, não lhe dará a essa geração incrédula outro sinal. E aí lá em Mateus fala o sinal do profeta Jonas. Mateus 12, 40, você vai ver. Lá em Mateus também, vamos ver o capítulo 7, capítulo 8, também vai falar que assentar-se à mesa no reino de Deus com Abraão, Isaac e Jacó, desfrutar desses benefícios desse reino, que é o nosso tópico 2, que vai falar a bênção de uma vida no reino. Qual é a bênção dessa vida no reino? Primeiro, a remissão de pecado, a remissão dos nossos pecados, através da obra redentora de Cristo. E aí o item 2 do tópico 2 vai falar sobre adotados e herdeiros de Cristo. Nós fomos adotados e herdeiros de Cristo. Por quê? Nós somos irmãos de Jesus. E todos os irmãos têm direito à herança. E quem é o Pai? O Pai é Deus.
Então nós somos filho de adoção. Israel é filho de eleição. Deus tem o seu filho, Jesus Cristo, tem um filho de eleição, que é a nação de Israel, e o filho de adoção, que é a igreja, a qual fomos adotados. O que acontece quando alguém adota uma criança ou adota um filho? Ele passa a cuidar dele. Ele registra, ele procura registrar, ele procura dar os amparos, os direitos legais que ele deve ter como adotado. Assim nós fomos adotados e herdeiros de Cristo. Porque nós éramos estranhos, inimigos, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. Em Cristo. E somos herdeiros de Deus por Cristo. E nessa herança estão inclusas as promessas de Abraão, Isaac, Jacó. Então, ao sermos aceitos, somos transformados em filhos para louvor e sua glória. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. O que é o reino de Deus, o valor desse reino? Nós podemos já vivenciar isso, queridos, através do nosso comportamento, através da nossa diferença, através de nós sermos sal da terra e luz do mundo. Veja que é o reino de Deus que está dentro de nós, sendo sal da terra, testemunho interno, e luz do mundo, testemunhar externamente lá fora. A luz não fica escondida, a luz é vista. Como que as pessoas estão olhando para mim, a sua vida? Como um falcatreiro, como um adúltero, como um mentiroso, como alguém que compra e não paga, como alguém que dá a sua palavra sim e não cumpre. Como que o mundo está vendo? Estamos exteriorizando esse reino de Deus através das nossas ações, dos nossos comportamentos? O reino de Deus é para pessoas como José, como Natan, que confrontou ali o pecado de Davi, como José que fez a diferença, como Mardoqueu que não se dobrou, como Daniel e seus 3 amigos que estavam em país distante, longe dos seus países, 800 e poucos km aproximadamente, e mesmo assim não revidou. Como Elias que confrontou o sistema do mundo, precisamos confrontar esse sistema como o profeta Elias. Como Estevão, que não renunciou à sua fé, o primeiro martírio, como Paulo e Silas, como Paulo apóstolo, para mulheres como Débora, como Ruth, Esther, Maria e Ana e Lídia, pessoas que vivenciaram esse reino. E aí o tópico 3 fala dos males de uma vida no mundo, escravizão do pecado, somos escravos. É comideira, é bebedeira, beberdice, chegando bebo, brigando, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, injustiça, desonestidade, sem paz de espírito. Essa é uma vida sem Deus no mundo. Existe um louvor que diz, essa é uma vida sem Deus no mundo. Uma vida sem Deus no mundo é assim. A pessoa briga, faz confusão, não dá exemplo, não dá testemunho. Então as trevas necessitam de uma libertação. João 8,32, e conhecereis o que é a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, é a sua palavra. O 36 fala assim, pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente seremos livres. E o item 2 fala, filhos da ira e condenação eterna, os males de uma vida no mundo. A pessoa, quando faz ela é escravizada, ela é tomada somente, ela é manipulada somente para fazer aquilo que aquele que está escravizando. Satanás coloca uma corda em nossa vida e nos leva para lá, para onde ele quer, para fazer a vontade do mundo, a vontade da carne, a vontade de Satanás. Então, se nós somos filhos desse reino de Deus, temos esse reino, nós vamos fazer a diferença. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo, vivenciar esse reino de Deus. E entender que o reino de Deus, o mundo de Deus, no mundo dos homens, é eu experimentar os benefícios desse reino. É eu se arrepender dos meus pecados. É eu nascer de novo.
Porque João Batista fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Marcos enfatiza muito o reino de Deus, que é a mesma coisa, ou o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então, como os judeus tinham dificuldade de falar o nome de Deus, então, ênfase sobre o reino de Deus. Ou dos céus, que é a mesma coisa, o reino é um só, não muda nada. O que muda são as suas dispensações. Então, nessa dispensação, nós desfrutamos desse reino através da sua palavra, através da plenitude, através dos dons espirituais, dos benefícios desse reino. Alma se rendendo aos pés do Senhor. Uma vida abundante, como diz a sua palavra. E assim o reino de Deus está no mundo dos homens, através da pessoa de Cristo, através do Espírito Santo na minha e na sua vida, para nós cumprirmos o papel dos valores desse reino de Deus. Amém.